respirador. A CPI não quis investigar isso. A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, e eu tive lá, fiz questão de ir pessoalmente, chamou o Carlos Gabas. Algo que por 7-4 nós perdemos na votação e todo mundo viu quem votou em quem, né? Para ir e para não ir. E a CPI do Rio Grande do Norte conseguiu mostrar, pediu o indiciamento dele, da governadora do Rio Grande do Norte e de outros atores lá que eu acredito que a verdade sempre triunfa e esses dados cada vez mais estão claros que houve algo muito estranho ali, porque foi comprado da indústria da maconha, né? Quer dizer, o que é que tem a ver maconha com respirador? Uma empresa que comercializava aqui em São Paulo. Eu fui no prédio aqui em São Paulo também, um prédio residencial, é a sede da empresa, né, que recebeu, ela só tinha 2 notas fiscais na história, e uma delas foi de 48,7 milhões, e ia parar em Araraquara. Parte desses respiradores, pelas delações lá, pela investigação, ia parar em Araraquara, que coincidentemente tem outro ministro, ex-ministro do PT, que é o prefeito Edinho Silva. Então, tem muita coincidência nessa história toda, tem muita coisa, mas a CPI, ela blindou, ela quis realmente fazer uma pagelança ali para desgastar o governo. Que eu tenho discordâncias do governo, deixei claro no meu relatório final da CPI, que eu fui derrotado no meu relatório, 78 páginas, onde eu mostro equívocos do governo na condução da pandemia, pedi mais investigações na Covaxin, mas nada foi visto com relação à corrupção. E eu vou dizer uma coisa para você, é triste você tentar fazer um trabalho ali dentro de um teatro que aquela CPI, infelizmente, se tornou com o objetivo de desgastar o governo. Isso não é certo. Quer tirar o presidente da República? Tira no voto. E não fazendo esse tipo de coisa, porque os fins não justificam os meios. O Edinho Silva, aliás, se referia a outro, né? Ele e o Gabas, como irmãos de alma. Isso. Bonito. Muito bem lembrado. Isso. Carla Aranha. Boa noite, senador. Tudo bem? Carla. Gostaria de puxar um pouquinho a conversa para eleições. Ao longo da sua vida, o senhor teve a oportunidade de acompanhar várias campanhas. Gostaria de ouvir do senhor o que esta campanha, principalmente aí para presidente da República, difere das anteriores, da sua opinião. Tem um fato interessante, não sei se eu concordo, o Estadão deu hoje uma matéria dizendo que os 4 principais partidos com candidatos a presidente contrataram 44 advogados para entrar com ações no TSE. Queria ouvir um pouco a sua opinião a respeito. Olha, Carla, eu acho que vou fazer 50 anos agora, nesse mês. E eu vou dizer uma coisa para você, assim, o meu primeiro voto, a primeira eleição que eu gostei muito ali me chamou, sabe? Na época o Afif Domingos era o candidato e eu fiquei muito empolgado, entusiasmado. Eu achava que aquela era a eleição, né? Você viu o espectro, a quantidade, tinha Ulisses Guimarães, tinha Brizola, tinha o Caiado, né? Tinha o Lula, tinha o Fernando Collor. Era um negócio ali que mexeu bastante com a população naquela época. Redemocratização, aquilo tudo. Essa eleição, eu considero uma eleição de divisor de águas para a gente, né? O futuro dos nossos filhos e netos está para se deliberar agora, porque um passado que a gente já conhece, tenebroso, nefasto, né? Que eu até entendo que pessoas que não recebem informação, não têm acesso, né, à informação, votem no ex-presidente condenado em 3 instâncias. Eu até entendo isso, né? É um processo de as pessoas irem acordando para a política. Mas pessoas esclarecidas, como a gente vê, declarando o voto, é algo que me deixa muito constrangido, né? Porque o que o PT fez com esse país foi arrasou. E não só na economia, e você é um especialista na área de economia, mas ele devastou princípios e valores, né? Tentando destruir a família, a vida, né? A liberdade. E isso me preocupa muito nesse momento que a gente... eu tenho uma boa notícia e uma ruim.
né? A boa que eu percebo é o seguinte: o brasileiro está gostando de política. A gente percebe isso claramente. Mas não ainda com uma esperança muito grande na maior parte dos nossos brasileiros, dos nossos eleitores. Eu sou um parlamentar que gosto de ir para a rua, gosto de ir para o mercado, conversar com as pessoas, seja de direita, seja de esquerda, seja contra governo, a favor de governo. Eu procuro ouvir. E eu vejo muita desesperança ainda. O que não tinha naquela campanha de 89. Hoje as pessoas não estão querendo saber muito de política, mas uma parcela boa está acompanhando política, cada vez mais. Eu digo isso quando eu dou um voto lá no Senado. Instantaneamente o celular começa a... Como é que você votou? Por quê? Como é que foi? Então as pessoas, as manifestações agora do dia 7 de setembro, você viu uma invasão gigantesca nas ruas de todo o país. Porque se fala muito aqui de São Paulo, da de Brasília, que foi a maior de todas, do Rio de Janeiro. Mas lá em Fortaleza teve, em Recife, vários estados do Brasil. E ali eu acho que transcendeu um apoio ao governo em si. Ali eu acho que foi um apoio à liberdade. Foi um grito de liberdade 200 anos depois do brasileiro que está sufocado com um Supremo Tribunal Federal, que eu quero ressaltar, é fundamental para a democracia, é um pilar da nossa democracia, a instituição, mas a atuação de alguns ministros tem sido tão abusiva que até pessoas que eu converso no mercado, de contra-governo, a favor de governo, de direita, de esquerda, de centro, estão percebendo. E dizem, rapaz, realmente ali perderam a mão. Então virou um partido de oposição hoje. Eu acho que o maior partido de oposição, eu não digo nem do governo, é do país. Porque não foi para isso que foi concebido o Supremo, né? E a gente vê aí uma caçada implacável, coincidentemente, a conservadores. Você pode pegar. O que aconteceu agora, 20 dias atrás, com os empreendedores do Brasil, 8 empreendedores do Brasil, aquilo você não vê em nenhum lugar do mundo, a não ser em tiranias. É um golpe por WhatsApp, né? E agora liberou, o ministro Alexandre de Moraes liberou a conta bancária depois de um tempo. Não, porque achava que ia... Sem base nenhuma, numa conversa de grupo, de zap. Hoje tem famílias se desfazendo do grupo com receio do... Gente, não existe isso, a Constituição está ao lado. Eu digo para o povo brasileiro, continue se manifestando, não tenha medo, porque a Constituição está do seu lado. Quem estão errados são eles, né? Então, não devolveram as mídias sociais do Luciano Hang, por exemplo. Por quê? Devolveram a conta bancária, conseguiram o objetivo deles. Quais o objetivo dele? Intimidar empreendedores a investir na campanha do presidente da República. Qual é o empreendedor, o empresário que vai investir? Fica com medo. Tá vendo? Tá todo mundo lá vendo na prestação de conta. Esse cara aí, então, tá contra a gente. E não devolveram as mídias sociais. Isso é ou não é influenciar nas eleições? Porque a mídia do Luciano Hang são 12 milhões de seguidores. Eu sou um seguidor dele, mesmo discordando de algumas pautas. Mas era a mensagem positiva que a gente via ali, sabe? Comparando o PT com outros governos. E aí não devolve a mídia social dele? Que medo é esse? Por quê? Né? Então fica essa reflexão, povo brasileiro. Baseado em lei nenhuma, né? Vitor Braun. Vamos aproveitar então, senador, já que o senhor tocou nesse tema no Supremo Tribunal Federal, queria perguntar a respeito disso para o senhor, porque cabe ao Senado a análise da conduta dos ministros do Supremo Tribunal Federal e, eventualmente, caso detectada alguma arbitrariedade, alguma ilegalidade praticada por algum ministro do Supremo Tribunal Federal, a punição. São os senadores que deliberam sobre isso e, eventualmente, o impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal, que é algo que chegou a ser colocado em pauta recentemente, né? O presidente Bolsonaro apresentou pedido de impeachment de um dos ministros, mas isso acabou sendo barrado pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o presidente do Senado tem muito poder, né? Nessa conjuntura, a palavra final acaba sendo dele.
Aproveito para fazer duas perguntas ao senhor, então, senadora. A primeira, se o senhor acredita que um dia ainda veremos no Brasil um impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal, é uma realidade muito distante, e se o senhor, pelo que o senhor está acompanhando, o senhor aposta na reeleição do Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, vai depender muito, claro, do resultado da eleição, né? Tem 27 cadeiras aí em jogo, mas a depender da configuração que o Senado passe a ter em 2023, a tendência é que o Pacheco continue presidente do Senado? Agora você tocou num ponto. No ponto. Respondendo mais uma vez a pergunta da Carla e pegando a sua, essa eleição é fundamental também por causa do Senado, não é só a presidência da República. O Senado Federal, a gente vai ter a possibilidade de renovar 1/3. E todo mundo está vendo hoje que o Senado está paralisado. O Senado, ele está inerte com essa escalada antidemocrática de alguns ministros do Supremo. Quando eu digo alguns, eu quero ressaltar que a gente sabe que tem ministros cumpridores dos seus deveres lá dentro. Mas por que não se manifestam quando um colega, como colocou Augusto agora, fora da lei, um inquérito, por exemplo, esse inquérito, não existe isso no nosso ordenamento jurídico. É algo surreal esse inquérito que eles chamam de fake news, onde o ministro é a vítima, é o julgador, é o delegado, é o promotor, é o dono da bola, é tudo. Né? O PGR não vale nada. Aliás, tem senador da oposição que vai lá e vale mais do que a PGR. Então, nós vamos precisar, a população brasileira precisa renovar o Senado. Precisa votar em senadores. Não é só que não tem um rabo preso. É em senadores que se manifestem sobre o que eles estão vendo com relação à Corte Suprema do Brasil. Qual é a posição? Você vê hoje no Senado, e eu entendo, né, porque o foro privilegiado é a grande blindagem da corrupção hoje no Brasil. É o mecanismo, o sistema está ali. E olha que interessante, o Senado cumpriu o seu papel antes mesmo da gente chegar lá agora. Já tinha sido na legislatura passada. O Senado acabou com o fim do foro privilegiado. Dentro do Senado, a votação foi unânime. Aí está onde? 5 anos na Câmara dos Deputados, na mesa, na gaveta do presidente da Câmara dos Deputados. No dia que a gente votar isso, que a sociedade, e aí é importante também votar em deputados federais, que tenham essa bandeira do fim do foro privilegiado. Por quê? Porque no dia que a gente votar na Câmara, o presidente sancionar, nós vamos ter aí a justiça para todos. Porque vai sair os processos e você sabe os processos? Tem um grupo de senadores que tem R$1 bilhão em processos parados lá no STF. R$1 bilhão parado, não anda. E muitos processos prescrevem de senadores. Agora, o Magno Malta, que é ex-senador, né, que está lá no Espírito Santo em primeiro lugar nas pesquisas, o ministro Barroso fez uma queixa, foi parar na mão do Alexandre de Moraes. Quer dizer, ele não tem foro, gente. Ele não é mais senador. Ele não era para estar num processo dentro do Supremo Tribunal Federal. Isso está errado. Cadê o devido processo legal? Mas não. É um dos maiores críticos do Supremo Tribunal Federal. Desde aquela época ele já era. Então, parece um recado assim, peraí. Isso é ou não é influenciar nas eleições? É a pergunta, porque foi semana passada essa notícia, né? Que ele está agora aí, já tem 2 ministros que votaram contra ele. Então, essa eleição ela vai ser decisiva por todos os aspectos. Agora, onde é que reside a minha esperança e meu otimismo? O povo brasileiro, cada dia mais gostando, se apropriando da política, acompanhando e cobrando seus representantes. Eu até costumo comentar que o povo brasileiro antes sabia a escalação da seleção brasileira e não sabia quem é que fazia parte do Supremo. Hoje é o contrário, a seleção brasileira de futebol a gente não sabe qual é o time titular, né? Quais são os titulares, ainda não sabemos. E o povo está conhecendo cada vez mais, né? Aumenta cada vez mais o número de brasileiros que sabem a escalação do time da toga, né? Dos 11. É isso. E isso não é normal. Não é normal. O senhor que lidou com futebol, já vamos tratar disso, sabe que o juiz, quando é bom,
ninguém nota. Discreto, como nos Estados Unidos, Discreto, né? exatamente. Agora, esses estão atuando como um partido político. Dizem que tudo mesmo. isso começou, Augusto, e você que é da imprensa, eu tomo essa liberdade de quebrar um pouco aqui o protocolo e perguntar para você. Dizem lá nos bastidores do Senado e tudo, que tudo isso começou com o ministro Marco Aurélio, que na época abriu a TV Justiça. Exato. E aí começou essa coisa de vaidade, de orgulho, que é inerente do ser humano, né? Não a gente era sabe assim, disso. tem mas razão. precisa ter... porque o Senado, como o Vitor fez a pergunta, e aí vem se o Rodrigo Pacheco vai ser reeleito ou não, vai depender desses 27 que vão chegar lá. Porque tem um grupo... De quanto é esse grupo? Pronto, nós temos um grupo, Branca, lá, que começou com uns 22 senadores, logo quando a gente entrou, 22 novos, aí tinha uma turma um pouco mais da antiga que estava conosco, e a gente fez a CPI da Lava Toga, conseguimos as assinaturas, impeachments, vários, só de impeachment tem 52, se eu não me engano, engavetados. E nós fizemos uma produção grande com isso. Aí a gente percebeu que foi passando o tempo, muitos por conveniência política, muitos colegas, por conveniência política, desagradado com o governo, já entrando nessa coisa do politicamente correto, puxaram o freio e não falaram mais sobre os abusos do STF, né? E você viu, quem foi que mandou o STF abrir, quem foi que mandou o Senado abrir a CPI da Covid? Exato. Foi o Senado. E quem foi que pediu? O Supremo, né? O STF, o Supremo que mandou abrir. O Supremo mandou o Senado abrir. Mandou o Senado abrir, isso. Mais uma interferência. Da mesma forma do voto auditável. Poxa, aquilo é ou não é interferência? O ministro, o presidente, na época o Luiz Roberto Barroso, atravessa a rua, hoje eles não fazem mais isso, o Senado já tem 3 convites para eles irem lá dialogar pela democracia conosco, para esclarecer esse inquérito, ativismo judicial, eles não vão e nem dão satisfação. Mas ir para o exterior, para Oxford, para Nova York, para Lisboa, eles vão falar de política, mas não vão no Senado. Isso é um desrespeito com os senadores? Não. É desrespeito com a sociedade brasileira que nos elegeu. E a CPI da Lava Toga, o senhor acha então que é possível, numa nova legislatura, reativar essa ideia? É possível sim, eu não tenho a menor dúvida. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Eu vejo esse sistema, é um sistema que está apodrecido, e que ele vai precisar de uma limpeza, né? E essas pessoas que vão fazer. Agora, a coisa do voto auditável, só para concluir, o ministro vai lá na Câmara dos Deputados na véspera da eleição da PEC do voto auditável, ele se reúne com lideranças partidárias, estava todo montado, os deputados a favor e contra, estava tudo já feito, a maioria para aprovar a PEC do voto auditável. O que é que aconteceu? Mudaram de ideia. Mudou do dia para a noite, depois da visita do ministro. As lideranças tiraram quem era a favor e colocaram quem era contra. Isso é ou não é interferência de um poder sobre o outro? Flávio. Queria fazer um amarrado geral aqui desde o que a Branca falou a respeito da CPI da Covid, que protagonizou alguns dos momentos mais autoritários da história brasileira, com quebras de sigilo de jornalistas, inclusive aqui da Jovem Pan, pedindo mensagens privadas, e-mails, geolocalizações, históricos de buscas no Google, inclusive em pessoas físicas, né? Aconteceu com o Felipe Martins, aconteceu com o Flávio Gordon, aconteceu com diversas pessoas, e isso tudo alegando que essas pessoas supostamente estariam divulgando mensagens negacionistas de um tal de gabinete do ódio que nunca foi comprovado e nem nada disso. E recentemente nós tivemos um estudo publicado pela revista Science mostrando que, por exemplo, a hidroxicloroquina, que estava no centro do debate ali, tinha 92% de chance, né, de salvar uma pessoa se ela tomasse aquilo por causa da Covid. E a gente fica com essa sensação de simplesmente uma injustiça que aconteceu e vai ficar por isso mesmo. Essa renovação do Senado, né? Eu sei que o senhor já pediu até uma CPI específica para investigar governadores, etc. Mas essa renovação do Senado, ela tem uma chance de trazer um pouco de justiça para isso que foi feito nessa CPI, inclusive com esses senadores? Tem uma frase que eu gosto muito de um grande humanista, né? Chamado Martin Luther King, né? Que ele diz o seguinte: o que me incomoda não é
o grito dos violentos, mas o silêncio dos bons. E a gente está percebendo, e o trabalho de vocês tem levantado muita gente, porque é um trabalho que procura mostrar, né, sair daquele politicamente correto e mostrar o papel do jornalismo, analisar os dois lados e sair dessa corrente que diz o que é que você tem que fazer, né? E eu percebo, Flávio, que nós, lá no Senado Federal, a gente tem uma grande possibilidade de se levantar, porque o Senado hoje está de joelhos, né? E a gente tem uma grande possibilidade com essa renovação de nunca mais acontecer o que aconteceu naquela CPI. Aquela CPI, o instrumento CPI que foi bom. Você lembra na época do mensalão, né, na época dos anões do orçamento, teve um resultado, a CPI do narcotráfico, teve um resultado para o Brasil, inclusive. Pedofilia, mas essa CPI ela jogou lá para baixo o conceito da sociedade, né? Você viu que ela começou com audiência, depois foi caindo, derretendo. E você colocou uma coisa muito interessante. Aquela CPI perseguiu médicos. Nós conseguimos aprovar a ida de 2 médicos, lá o doutor Francisco Cardoso, se eu não me engano, o Zimmermann também. Você sabe o que foi que aconteceu no dia que a gente aprovou isso? Depois de muito esforço, muita luta para conseguir aprovar o requerimento, chega o dia, vem os 2 médicos de fora, senta lá, os senadores se levantam, o do G7 que eles chamam, e vão embora. Foi embora todo mundo. Até o relator foi embora todo mundo. O que pode ser interpretado como algo ilegal, né? Ou seja, um delegado que não ouve o... Isso. Então foi desrespeito a médicas. A doutora Nise Yamaguchi, foi um espancamento que aconteceu ali, gente. Cadê as mulheres nessa hora? Os movimentos feministas... Cadê? Foi um espancamento público aquilo que aconteceu ali. Fazendo teste, senador chegando e fazendo teste com ela, fazendo pegadinha, brincando, né? E uma pessoa que, poxa, tem uma vida de 40 anos salvando vidas. Você não pode fazer isso com o ser humano, né? Você tem que resguardar a pessoa, né? E ali a gente viu o Brasil Paralelo, o trabalho que o Brasil Paralelo faz, também de levar para as pessoas um despertamento político, formação política da história. Por que ele não tem o direito de mostrar isso? Tem que ser o que o... Não, gente. Tem certas pautas que eu discordo do Brasil Paralelo, mas eles têm todo o direito de colocar isso. E está ajudando a democracia a ouvir o outro lado. Então, eu acho que nós estamos indo por um caminho no Brasil que, graças a trabalho, e aí a gente tem que tirar o chapéu para o governo Bolsonaro nesse aspecto. Ele levantou, com essa quebra do politicamente correto, ele levantou muita gente para se manifestar. Antes eu vi uma matéria num grande veículo de comunicação aqui, né, de esquerda, que colocava lá sobre aborto, por exemplo. Aí, isso há 10 anos atrás, eu ia nos comentários, essa é uma causa que me toca profundamente a alma e o coração, e eu ia nos comentários e tinha assim 1000 comentários a favor do aborto e 2, 3, era assim um negócio que você tinha que pescar. Vai ver hoje como é que é. Coloca nesse mesmo jornal, coloca lá uma matéria sobre aborto e vê os comentários. Tá meio a meio, as pessoas já estão se manifestando. Perfeito. Senador, quantos senadores vocês precisam eleger para aumentar, ter um número suficiente nesse grupo, né, para conseguir agir? Bora, ótima pergunta. Éramos mais ou menos 22, né? Hoje tem ali uns 7, 6 que estão ainda insistindo, mas eu acredito que a gente tendo um número voltando aí para os 22 ativos, e olha que nós vamos renovar 27. Se a gente tiver 22 ativos, muitos vêm também, porque se tem uma coisa, Branca, que o político respeita, eu aprendi isso em 3 anos e pouco de mandato, é uma sociedade que cobra, é uma sociedade que se manifesta. O político respeita. Então, se esses 20, diga lá, começarem a fazer um movimento, como tinha o Muda Senado na época, esse ideal, que eu participava com outros colegas, se ele persistir, muitos vêm, porque é uma causa justa. É uma causa justa. E a sociedade está querendo. Você vê que hoje chegou para todos os níveis o Supremo Tribunal Federal, o que é que está acontecendo com alguns ministros, o que é que eles estão fazendo com o Brasil.
né? Então, eu acho que nós vamos chegar nesse momento. Eu espero, eu gosto sempre de filosofia. Eu acredito muito no ser humano, na capacidade de reflexão do ser humano. Esses ministros estão fazendo isso, alguns desses ministros estão fazendo isso. Olha, quem abriu foi o Toffoli. Quem abriu esse inquérito não foi nem o Alexandre de Moraes, foi o Toffoli, né, a partir de matéria de revista que foi mandado ser censurada, né? E já foi ilegal. Já foi ilegal, já foi começou. ilegal. E ele estrategicamente sai, deixa com o Alexandre, que não teve sorteio. Ele já nomeou ali por ofício, já abriu por ofício e já nomeou o ministro Alexandre de Moraes e começou essa avalanche aí dessas arbitrariedades. É tudo ilegal, porque já começou a destruição do sistema acusatório brasileiro, né? Não passou pelo Ministério Público. Isso. A Procuradoria-Geral, ela está sendo agredida por decisões do Supremo o tempo todo. O Senado não percebe isso. O presidente do Senado, é ele que decide se vota ou não um pedido de impeachment. Que ele nega, né? Ele tem negado agora que depende dele a abertura de um processo de impeachment. Ele é que autoriza, não é? O que acontece é o seguinte, o poder é muito concentrado na mão do presidente do Senado. Você vê que os outros presidentes do Senado, desde o Eunício Oliveira até o próprio mais recente, o Davi Alcolumbre, também não deliberaram sobre esse assunto. É sistematicamente engavetado, isso é um assunto proibido, né? Teve colega nosso que deu entrada nessa CPI da Lava Toga, né? Que lá no início era um dos que levantava mais a bandeira, e ele chegou a falar no plenário. No dia que eu dei entrada, já tinha um assessor parlamentar do Supremo no meu gabinete, querendo saber o porquê, quem foi que assinou. Olha o nível que a gente chegou ali de... Então, o Senado, ele está subjugado pelo Supremo Tribunal Federal hoje. Ele precisa se levantar, ele precisa ter altivez, né? O Rodrigo Pacheco é uma pessoa de cultura de paz. Eu acho que o Senado, com todo respeito às pessoas, mas em relação ao Davi Alcolumbre, ganhou envergadura com o Rodrigo Pacheco, mas... está faltando ele tomar essa postura. Ele preside uma instituição. Preside uma instituição. A instituição está sendo desmoralizada por outra instituição que não admite qualquer reparo, qualquer tipo de crítica. Nas ruas a gente ouve isso, viu, Augusto? A gente percebe. E um detalhe interessante é o seguinte, nós temos que votar, já pedimos ao presidente Pacheco, ele está analisando, urgente, mandato para ministro do Supremo Tribunal Federal. Isso a gente pode fazer. Claro. Eu estava vendo na apresentação que vocês colocaram aí que eu sou contra, que eu sou a favor para reduzir a quantidade de deputados federais para 300, de 503 para 300, mas de senador também. Claro, isso que senador, 2 por estado. Dá para você fazer uma equação nesse sentido. E aí o seguinte, por que não coloca mandato para ministro do Supremo? Os pedidos de vista, você sabe, são intermináveis. Você vai numa canetada e segura coisas que vai gerar riqueza para muita gente. Como você viu agora, a prazo nenhum. Na história do IPI, quando você viu agora a história do IPI, que o governo federal tentou baixar e ficou essa confusão. Quanto de emprego nós não podemos gerar ali? Nós não poderíamos ter gerado de riqueza para o brasileiro? Essa decisão foi política? Não foi? O Supremo se metendo delibera em certas sobre coisas? Tudo. Então, por que não se dá prazo? Não se disciplina? Tem o senador Iovisto Guimarães, que tem uma PEC nesse sentido, para disciplinar pedido de vista. Dá prazo para, tem que deliberar, ir para o plenário e resolver, né? Então tem muita coisa a se fazer, mas é uma caixa preta ali dentro do Supremo. E olha que interessante. Adivinha quem está revendo a lei do impeachment? Lá agora no Senado. Enquanto a gente está batendo esse papo aqui, o presidente do Senado chamou o ministro Lewandowski para coordenar um grupo para rever a lei do impeachment. Quem foi que rasgou a Constituição na época do impeachment da Dilma? Lewandowski. Inventou aquele negócio de... A merendeira, né? Trocou que a Dilma não seria nem merendeira, né? Se não perdesse os direitos políticos.
E falando de eleições, senador, o que é que o senhor está esperando agora para essa eleição presidencial? Faltam agora menos de 2 semanas, tem algum palpite? O senhor acha que o cenário é esse que está desenhado nas pesquisas? O senhor confia nesses levantamentos? Qual a opinião do senhor? Olha, se fosse por pesquisa política, eu não estava aqui sentado como estando senador com vocês. Porque na véspera da eleição, o antigo Ibope me dava com 20 pontos de diferença do terceiro colocado. Eu como terceiro e o outro eleito já, os outros 2 eleitos. Mas a gente vê, como eu falei, muita gente ainda no Brasil desesperançada, muitas pessoas sem querer saber de política, e isso é perigoso, né? Tem crescido, mas ainda não o suficiente. E eu vejo no Nordeste muita gente calada, andando pelo interior do Ceará. Eu vejo muita gente entrando naquela onda de que naquela época eu tinha picanha, eu comia isso, eu bebia cerveja, entendeu? E era outra conjuntura do planeta naquele momento. O mundo era outra, vivia outra. A Carla sabe disso, né? E essa falsa noção pode estar levando algumas pessoas para um caminho equivocado. E eu acredito que a gente tem pouco tempo para despertar as pessoas. As pessoas precisam de despertar do que é que está em jogo nessa eleição. Essa eleição vai definir muito para o futuro dos nossos filhos e netos. Eu acredito muito no despertar das pessoas na reta final, né, com debates, né, com possibilidades aí de que a verdade venha à tona, né? E eu espero que isso aconteça, sinceramente. No sistema eleitoral, o senhor confia, senador? Olha, eu fiz até uma audiência, a gente conseguiu aprovar e eu conduzi uma audiência lá no Senado para discutir a segurança e transparência nas eleições. Convidamos o doutor Ives Gandra Martins, o ministro da CGU? O ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira. Convidamos o ministro o ministro Fachin. Convidamos o ministro Fachin, que era o presidente na época. Foi quase todo mundo. Faltou os ministros do Supremo. Eles não compareceram lá. E o ministro Paulo Sérgio colocou as suas dúvidas, a sua questão. E eu acho estranho por que nem técnico o TSE mandou, né? Poderia ter mandado um técnico lá. E eu espero que haja esse entendimento, né? Porque eles foram convidados, as Forças Armadas foram convidadas pelo TSE, na época o ministro Barroso. Então não pode desconvidar. Então, pelo menos eu vejo que está se chegando aí em algum consenso. Espero que isso aconteça, porque isso é importante para a democracia. Carla e Flávio. Senador, tem um assunto importante que são pautas que chegaram a ser discutidas no Congresso, como reforma tributária e até falando de privatização dos Correios, só que acabaram não andando. O senhor acha que o Brasil tem hoje maturidade para realmente levar esses temas adiante? E o que daí o senhor espera numa nova legislatura, a partir do ano que vem, em relação a reformas estruturantes e outros temas aí importantes para o desenvolvimento do Brasil? Olha, eu não entendi até agora, Carla, por que não foi votada a privatização dos Correios. Sinceramente, eu não entendi. Já foi deliberado na Câmara dos Deputados, está lá no Senado e está engavetado, não está andando, e isso já era para ter sido resolvido. A reforma tributária chegou perto da gente dar um passo agora no mês passado. O senador Roberto Rocha tentou pautar, mas aquela velha história. Mas não foi também. Período eleitoral, essa foi a justificativa, não dá, tem que fazer. Mas eu espero que seja, assim como a reforma da Previdência foi fundamental no começo do governo, eu espero que no próximo governo seja a prioridade a reforma tributária. Porque você passar 5 meses trabalhando para pagar imposto, que é o que o trabalhador paga hoje no Brasil, 5 meses ele trabalha só para pagar imposto. E o empreendedor com muita burocracia, diminuiu muito, é fato. A burocracia para se abrir empresa, para se empreender no Brasil. Mas ainda tem muito a avançar. E é uma confusão, né, de imposto. Você tem que ter um exército dentro de uma empresa para calcular aquilo tudo, que isso não existe, que você pode simplificar. Precisa, o primeiro passo, simplificar.
E eu acho que o segundo vai ser aí ver a questão do pacto federativo para que a gente possa aprovar a reforma tributária, porque esse Brasil, ele é fabuloso, ele é fantástico, né? E ele é para estar no topo do mundo, né? Nós somos aqui o agronegócio que você conhece bem, está segurando as pontas. A perspectiva melhor que se possa imaginar nós temos para os próximos anos. Voltou a figurar entre as 10 maiores economias do mundo, né? Voltou a figurar entre as 10 melhores economias do mundo, mesmo com pandemia e com guerra. O cenário do Brasil é um cenário melhor do que muitos países aí desenvolvidos, né? O Brasil ele está conseguindo esse feito e a gente precisa dar esse passo da reforma tributária. Quando a gente der esse passo da reforma tributária, eu acho que aí a gente chega no topo. Senador, e reforma administrativa? Essa é outra também que não tem justificativa para não ter sido deliberada. Pois é, mas fica parada como? Fica parado Eles não porque votam, né? Fica parado porque vamos ver, a CCJ é que define isso, né? A Comissão de Constituição e Justiça, que está na mão do ex-presidente Davi Alcolumbre, né? Então tem todos os partidos que compuseram aquilo, a eleição dele, estão lá. Toda essa situação com o período eleitoral se agrava muito. Então eu acredito que a reforma administrativa que vai dar leveza para o país, né, vai dar uma pujança para que as coisas fiquem realmente justas, eu acho que também é uma prioridade que tem que acontecer. Flávio. Senador, falando em reformas e em partidos, muito se fala sobre reformas no Supremo, mas isso tudo depende de reformas no Senado. Ou seja, quem define quais serão os senadores indicados são os próprios partidos. E não existe essa democracia dentro dos partidos. Ou seja, não existe uma votação direta, indireta ali. São os próprios líderes dos partidos que definem o Senado. Existe alguma possibilidade de um segundo mandato, Bolsonaro, a gente vê alguma possibilidade de uma reforma política, ou seja, estruturas do Estado brasileiro, ou a gente vai continuar vendo, por exemplo, um presidente do Senado que controla tudo e tudo fica sempre do mesmo jeito? Foi bom, porque complementa a pergunta anterior do excesso de poder em cima do presidente do Senado, né? Tem resoluções internas que precisam ser deliberadas. O senador Lazier Martins, que esteve aqui, né, é um dos autores de uma proposta interessante que o presidente não vai ficar com esse poder todo num pedido de impeachment, por exemplo, né? Que ele vai ter prazo para deliberar, para colocar em votação no plenário. Mas isso não andou ainda. Eu acho que tudo vai passar pela eleição do presidente do Senado. Eu acho que esses novos senadores que vão chegar, espero que a população renove, estude, que pesquise, que veja o que é que cada um pensa para votar e se mobilizar, né? A gente tem ali, chegar naquele número mágico de 22 senadores ativos ali, que eu acho que a gente consegue trazer muita gente. Foi o número que a Branca colocou porque nós não tivemos, por exemplo, uma grande mudança na eleição do Bolsonaro em relação ao Senado. Quer dizer, a gente teve muitas mudanças na Câmara, mas não entre os senadores. Parece que o Senado manteve esse estanque. O Senado, inclusive, eu sou, por exemplo, esse fundo eleitoral de 5 bilhões de reais, que é um escárnio, né, para o contribuinte brasileiro que está suando para pagar os impostos, você ter esse poder na mão dos partidos políticos, é um verdadeiro cartório que existe ali. É muito difícil um sistema desse você sair. Eu, particularmente, apoio candidatura avulsa independente no Brasil, né? Isso aí já existe em vários países e quando a gente tiver isso, a gente começa a sair dessas amarras. Agora, o Senado Federal teve a chance, a gente tem que entregar a verdade. O Senado Federal teve a chance de fazer uma CPI da Lava Toga.